Anand Sahib 27. A gente costuma debater e entrar em discussões sobre o que é certo e errado na vida. Debater com amigos e colegas como ser um bom praticante, o que deveria, o que devemos e não fazer. E nesse verso o Guru está tentando destacar como podemos nos elevar desse modo de pensar, como realmente começamos a entender o que é verdadeiramente certo e verdadeiramente errado na vida. No verso 27, o Guru diz que aqueles que analisam o que é certo e errado de acordo com os Simrits e os Shastras não conhecem a verdadeira essência. A verdadeira essência é desconhecida sem o Guru. A verdadeira essência é inatingível. O mundo está iludido e adormecido nas 3 virtudes de Maya, e enquanto dorme, a noite passa. Somente com a graça do Guru, aqueles servos despertam, dentro dos quais Hari está enraizado, e que falam a mensagem cheia de néctar. Nanak diz, eles obtêm a verdadeira essência, aqueles que permanecem conectados a Hari dia e noite, permanecem despertos também durante toda a noite. Uma coisa que aprendi ao longo do tempo, discutindo e debatendo ideias, é que não importa o que você faça, na maioria das vezes as pessoas não mudam de opinião. Na verdade, muitas vezes esses debates dificilmente mudam a opinião de outra pessoa. O que tende a acontecer é que nos tornamos mais convencidos dos nossos próprios argumentos e de que estamos certos e que os outros estão errados. O Guru está falando de algo semelhante aqui. Ele começa o verso 27 dizendo, Simirat Shastras Pumbab Najani, ou seja, aqueles que analisam o que é certo e errado de acordo com Simrits e Shastras não sabem qual é a verdadeira essência. A verdadeira essência é desconhecida sem o Guru. A verdadeira essência é inatingível. No verso anterior, se você se lembra, estávamos falando sobre essa lei cósmica universal chamada Shiva Shakti, o poder do próprio universo. E nesse verso estamos falando sobre leis mais comuns, sobre o certo e o errado que as pessoas enfrentam no dia a dia. Agora, a sabedoria espiritual antiga na Índia pode ser categorizada em 2 categorias diferentes. A primeira é chamada Shruti, que significa uma sabedoria que foi ouvida e que normalmente representa o que quer que pode ser chamado de Sanatana, ou verdades eternas, ou princípios eternos da vida. Esses Shrutis não são atribuídos a um autor específico. Essa sabedoria é vista como algo que vem de uma fonte superior. É direta do divino. É a verdade mais elevada. Esses são os Shrutis. Então, a outra categoria de sabedoria espiritual antiga é chamada de Simrits, que significa a sabedoria que é lembrada, recordada. É de onde vem a palavra Simera, do Simrit, que significa lembrar. Os Simrits são diretrizes para viver. É como interpretamos aquelas verdades eternas e como as praticamos em nossas vidas diárias. E essas são atribuídas a autores específicos. E assim, os Simrits são vistos como a interpretação de um autor sobre como pegar esse conhecimento divino e como praticá-lo em todos os aspectos da nossa vida. Como podemos pegar um Shruti eterno, essa verdade eterna, e vivê-la em nosso dia a dia? Uma maneira de pensar nos Simrits é através da palavra Dharma Shastras. O Shastras literalmente significa instrução para viver, a instrução para viver nossa vida, cobrindo todos os aspectos dela. E novamente, olhamos para os autores desses Dharma Shastras como aqueles que aplicam essa sabedoria, nos dando instruções
sobre como aplicar essa sabedoria em nossa vida pessoal e também na sociedade. O mais famoso dos Dharma Shastras ou Simritis é chamado de Manu Simrit, um texto com cerca de 2000 anos que abrange todos os aspectos das leis política, ética, cultural, artes e deveres para todas as classes sociais. Algo importante a se ter em mente é que os Simritis geralmente são vistos como secundários em relação aos Sutras. Eles são vistos como algo que não é uma verdade universal, mas aplicável a certas pessoas, em determinados momentos e em certos lugares. Não é uma verdade que viverá para sempre ou que se aplicará a todas as pessoas em todos os momentos. Ao olhar para a tradição Sikh, temos algo semelhante que é o Hirat, a ética religiosa e os valores. Mesmo hoje, muitas pessoas debatem sobre o Hirat, discutindo o que é certo e errado, como interpretar essas regras, como vivê-las, quais são mais importantes, quais são as que absolutamente não podem ser quebradas. Há muitas discussões sobre o que é Hirat. Quais são as regras e as condutas certas e erradas? Pensar que essas são quase as primeiras perguntas que as pessoas fazem quando se aproximam de uma tradição espiritual é bom. Elas perguntam sobre coisas como: você pode se casar com alguém de uma tradição diferente? Ou uma dieta com carne ou vegetariana é o caminho certo? O que a tradição espiritual diz sobre sexualidade? Tenho frequentado eventos da tradição Sikh por várias décadas e vejo as mesmas perguntas surgirem repetidamente. Parece que não importa quantas vezes essas perguntas sejam respondidas, elas sempre voltam. Acredito que isso vem de pessoas que ainda estão tentando entender o que é certo e errado. É quase como se você fosse a uma loja e tentasse ver se uma jaqueta lhe serve. Você a veste, mas não tem certeza se combina ou não com você. Da mesma forma, predominantemente, os jovens fazem esse tipo de pergunta ao decidir se essa tradição espiritual se ajusta a eles ou se ela se alinha com suas éticas e valores. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas estão buscando uma maneira fácil de lidar com essas questões. Elas procuram uma lista simples de coisas a fazer e a não fazer, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes as pessoas não querem realmente pensar sobre as ideias filosóficas profundas. As pessoas estão buscando um conjunto de ações e, na verdade, querem que alguém apenas diga o que fazer. Diga-me as coisas que eu preciso fazer para agradar a essa outra coisa chamada Deus. E se eu fizer todas essas coisas, de alguma forma, estou comprando um bilhete dourado para o céu. Ou alguma ideia de que Deus ficará satisfeito comigo. Quando se pensa assim, mesmo com boas intenções, achando que a vida é apenas sobre seguir as regras certas, o que tende a acontecer é que, com seu entendimento limitado, você começa a impor sua ideia do que é certo e errado a outras pessoas, tentando convencê-las. No fundo, isso é uma forma de reafirmar suas próprias crenças. É como ainda estar experimentando aquela jaqueta, tentando convencer outras pessoas para reforçar sua própria ideia de que esse modo de vida está correto. Isso significa que você ainda não foi fundo o suficiente. Ainda não se sente completamente confortável com sua própria vida espiritual. Então, tenta garantir que outros sigam as mesmas coisas. Quando olhamos para a variedade de tradições espirituais ao redor do mundo, cada uma parece ter suas próprias ideias sobre o que é certo e errado, o que é virtuoso e o que é pecaminoso, e quais ações agradam ou desagradam a Deus. Por exemplo, o cristianismo fala sobre os 7 pecados capitais. O islamismo tem uma série de pecados maiores e menores. E os Sikhs têm 4 atos proibidos chamados Kurets. Curiosamente, esses 4 Kurets nem sequer aparecem no Guru Granth Sahib. O principal texto espiritual Sikh, porque esse não é o propósito principal desse texto,
O Guru Granth Sahib está mais interessado em dar a você, o Shruti, a verdade última. Nas tradições espirituais antigas da Índia, como já discutimos, há os Shastras e os Dharma Shastras, como o Manu, o Simrit, que detalham extensivamente todas as ações corretas e erradas. As ações erradas têm até uma palavra especial, Kilbik. No verso 7 do Anand Sahib, o Guru menciona essa palavra e diz: quando agraciado, seus Kilbik, suas falhas ou malfeitos são eliminados. E o Guru coloca o Kajal, delineador da sabedoria. Então, o que o Guru está tentando fazer? Ele não está apenas substituindo um conjunto de ações por outro. O Guru está tentando colocar uma nova lente sobre a forma como você enxerga a vida. O delineador da sabedoria, o Kajal. No entanto, hoje há muitas pessoas em tradições espirituais que estão excessivamente focadas nos pecados e no que é considerado pecaminoso ou não, o que é ou não absolutamente certo ou errado. Elas se concentram demais nas regras. Até na tradição espiritual do Guru Nanak, muitas pessoas estão convencidas de que a tradição está cheia de regras, de práticas antiquadas e difíceis de seguir. Mas o que eu gosto de lembrar às pessoas é que os mestres espirituais não vieram aqui para nos dar um conjunto de regras. Esse não era o propósito principal deles. Eles não vieram dar à humanidade uma lista de coisas que se pode ou não fazer. Eles vieram para nos despertar. Muitas pessoas perdem a sabedoria, o entendimento de para que serve realmente a vida, o que devemos fazer com nossas mentes, nosso tempo, nossa respiração e em cada interação na vida. Os mestres espirituais vieram para nos ensinar isso. Por isso, acredito que as pessoas se perdem nas regras. O propósito dessas práticas era agir como ferramentas para nos lembrar da sabedoria superior. Pense em todas as práticas como lembretes para construir os hábitos mentais corretos. Considere todos os lembretes em qualquer tradição espiritual. Pode haver um conjunto de rotinas diárias, uma vestimenta ou aparência específica. Essa aparência é um lembrete de que não estou seguindo as normas da sociedade, mas estou focado em princípios mais elevados da vida, porque a sociedade os esqueceu. Posso optar por me vestir de forma diferente, para que essa vestimenta funcione como um lembrete, toda vez que me olhar no espelho. Sabe quando você quer se destacar da multidão, para se lembrar de que precisa pensar de forma diferente da maioria? O importante não é fazer a ação correta, simplesmente por fazê-la. Há valor em ler certos versos e seguir práticas, mas não são a coisa certa a fazer por si só. O valor está em treinar sua mente todos os dias para pensar de forma mais elevada. Você deve evitar certas ações não porque elas são pecaminosas, mas porque essas ações podem não te ajudar a entender a sabedoria suprema. O Guru usa a palavra essência, referindo-se à sabedoria suprema e real. Temos uma frase chamada de Tatyan, que significa realização última. Infelizmente, poucas pessoas realmente falam sobre essa sabedoria suprema. As pessoas acabam esquecendo que não são as práticas que importam, mas sim a sabedoria que elas proporcionam e que vale a pena lembrar e viver. Isso foi explorado no verso 19, quando o Guru falou sobre aqueles que são limpos por fora, mas manchados por dentro, e que acabam perdendo o jogo da vida. O problema das pessoas muito focadas nas regras é que elas tentam satisfazer suas próprias mentes, convencendo-se de que estão fazendo progresso espiritual ao seguir práticas exteriores, em vez de desenvolver a mentalidade correta. Elas pensam que, enquanto seguirem essas ações, estão no caminho certo. Mas a verdadeira sabedoria está na mentalidade. Estou enxergando a vida da maneira correta? O Guru sempre apontou para o Shruti.
para a verdade eterna e superior. E o objetivo é nos lembrar de não nos apegarmos tanto ao externo, às ações, como se houvesse algum Deus lá no céu, verificando uma lista de tarefas a serem feitas corretamente todos os dias. Não é isso que a sabedoria trata. As práticas podem vir junto com a sabedoria, mas gosto de pensar nelas como diretrizes de melhores práticas, formas testadas e comprovadas de manter o foco nessa sabedoria. A pergunta que devemos nos fazer então é: existe realmente um pecado? Para mim, não vejo valor em categorizar ações como pecaminosas ou virtuosas. Prefiro pensar em ações como úteis ou não para alcançar seu objetivo. Por exemplo, se você estiver tentando correr uma maratona, certas ações seriam úteis. Usar as roupas e os sapatos adequados, treinar, seguir uma dieta apropriada. Essas ações seriam úteis. Agora, se você fizesse outras coisas, isso não significaria que elas seriam pecaminosas ou erradas, apenas não ajudariam a atingir seu objetivo. Quando aplicamos isso à nossa vida espiritual, a pergunta é: qual o meu objetivo espiritual? Se o objetivo é alcançar a compreensão de que tudo é um, que tudo flui da mesma fonte, então o único erro que você pode cometer é pensar que eu sou o fazedor, eu sou o criador da minha própria realidade. Quando você pensa assim, você se desvia da sabedoria do Guru. Esse é o verdadeiro pecado. Acreditar que você é o criador, o controlador. Aqui chegamos a uma escolha. Sigo o meu próprio intelecto e entendimento, tentando descobrir a vida por mim mesmo? Ou aceito a orientação de alguém que já percorreu esse caminho e entendeu mais do que eu? Pense no treinamento. Você treinaria com alguém que nunca correu uma maratona ou aprenderia com alguém que sabe o que é necessário para alcançar seu objetivo? Então, voltamos ao entendimento do objetivo. O objetivo é perceber que tudo é um. Enquanto continuamos pensando em termos de eu, estamos presos no que chamo de pensamento dual. Essa crença em opostos, essa crença de que realmente há coisas separadas na vida, é a ilusão que precisamos superar. Nessa forma de pensar, ao ser distraído por todas as várias cores da vida, é muito fácil acreditar que existe um eu e depois outras coisas, criando uma divisão na vida. E enquanto você continuar a funcionar a partir dessa mentalidade, dessa ilusão de separação da realidade, nenhuma teoria ou filosofia vai te ajudar, pois qualquer filosofia que parecer convincente, mas elas não levam você à verdade eterna. Enquanto você estiver funcionando sob a perspectiva de eu sou, nenhuma filosofia ou teoria será útil, porque o que isso vai fazer é apenas reforçar esse eu sou. Então você vai precisar verificar constantemente: estou funcionando a partir do eu? Estou acreditando nessa percepção equivocada de que eu estou aqui, isto é tudo sobre mim, eu sou a realidade final? A sabedoria, aqueles que compreendem a vida um pouco mais, aqueles que treinaram na vida mais do que nós e avançaram mais do que nós, estão nos dizendo que não é realmente sobre você. E enquanto você acreditar que eu estou olhando para o mundo, que esse eu separado está olhando para o mundo através dos meus olhos, você está preso nessa ilusão. E essa ilusão foi chamada de Maya. Aqui o Guru fala sobre os 3 princípios de Maya. E vamos entrar neles agora. A analogia do dia e da noite. O mundo está iludido e adormecido nas 3 virtudes de Maya. E enquanto está adormecido, ele passa a noite. Uma maneira simples de entender esses conceitos de eu e não eu, de unicidade e dualidade, é olhar para a diferença entre o dia e a noite. Em alguns momentos, você pode ter acreditado que o dia, com a luz do sol, é uma entidade ou espaço completamente separado em comparação com a noite. Você pode ter pensado em algum momento que quando estou olhando para a luz do dia,
estou em um lugar particular e quando estou olhando para a noite, que o espaço inteiro mudou, que agora estou olhando para algo diferente. Mas à medida que você se tornou mais educado, você percebeu que o céu que eu estou olhando, que parece ser a luz do dia, é o mesmo céu à noite. Durante o dia, parece que é apenas um céu azul, mas à noite, parece que há milhões de estrelas. De onde vêm essas estrelas? E à medida que nos tornamos mais e mais instruídos, percebemos que uma maneira particular de olhar o mundo não significa que o oposto simplesmente desapareceu, que está em outro lugar. Essas estrelas ainda estão lá, mas simplesmente não podemos vê-las. E da mesma forma começamos a entender que o dia e a noite não são duas coisas diferentes. O que aconteceu é que a Terra se afastou do Sol. A Terra está olhando numa direção diferente. E assim você será capaz de perceber que está agindo sob a ilusão do eu e conseguirá se libertar disso. Será capaz de lembrar, deixar ir e dizer: isso não sou eu. Quando você enxergar o seu ego, quando conseguir perceber o que o ego está fazendo, começará a entender que você não é o ego dentro de si. Dentro desse corpo existe uma paz sempre presente, algo que está sempre lá, um lugar ao qual você pode retornar, seu verdadeiro lar, de onde realmente vem o que você realmente é, e é essa fonte transbordante de paz e amor. Quando você entender isso como a sua realidade, suas ações mudarão. Você automaticamente começará a agir de forma correta, não será capaz de machucar outra pessoa facilmente. Você conseguirá agir da mesma forma que agia quando via o mundo apenas pela escuridão do seu próprio ego. O que você chama de pecado começará aos poucos a desaparecer com o tempo. Sua capacidade de prejudicar alguém, de ser egoísta, de competir com os outros, tudo isso começará a se dissolver, pois você saberá que a sua verdadeira realidade está dentro de si. Seu verdadeiro lar é a paz e a quietude. E é isso que o Guru quis dizer com a palavra viver. Você está conectado a essa realidade divina dentro de si. O Guru quis dizer que você estará desperto ao longo da noite, ao longo da vida. Será uma pessoa desperta e não poderá esquecer isso. Uma vez que saiba disso, não será capaz de esquecer que isso não é você. A vida não é sobre você. Esse corpo não é para você. Esse corpo não foi criado para o seu benefício, para que você ganhe algo. Ele foi criado pela vida, para a vida e está sendo vivido pela própria vida. É a unidade que está temporariamente agindo como personagem de você. Reflita sobre essas perguntas. Como essa sabedoria muda suas ideias de certo e errado? Quando você percebeu que estava agindo através do ego? O que seria diferente se você estivesse realmente desperto em seu pensamento? Waheguru de Kakalsa, Waheguru de Kifateh.